E aí pessoal, tudo bem? Hoje falar sobre um tema que tem uma certa relevância, uma importância aí na sociedade, que é sobre juventude, né? Eu participo da Juventude Partidária já há algum tempo, hoje estou presidente do PSC Jovem do Estado do Paraná, então acho que é um tema importante de se falar, de refletir sobre o jovem, né? Fazer uma reflexão sobre o jovem, que, que tem um estereótipo, a sociedade imagina ele de um jeito, ele imagina de um jeito, então acho que é importante falar. O jovem, ele tem uma imagem de rebeldia, de revolucionário, de independência, de liberdade, mas na realidade não é isso que acontece. Mas o que a gente vê na realidade é o jovem com um espírito de rebanho, de subserviência da voz corrente, aquele desejo de pertencer a esses grupos aí autoritários e debochados, eles querem participar do seleto grupo do politicamente correto. Então eles não são tão independentes, eles fazem de tudo para participar desses tais grupos seletos, da modinha, da lacração. Então isso que ocorre com o jovem. Então o jovem muitas vezes é revolucionário e se rebela contra os seus próprios pais, contra seus próprios familiares, pois sabe que não vai ser confrontado com tanta força, mas no mundo fora, nas escolas, nas universidades, com os amigos, ele não é tão revolucionário, e sim vai seguindo o que aonde a onda vai, né? Então, na verdade, esse jovem se rebela contra o pai, mas no fundo sabe a sua dependência que tem dele. Então, ele vira aquele socialista da iPhone, aquele cara que vai tocar fogo em protesto, pichar, fazer tantas arruaças aí, mas no fundo depende de um pai capitalista e opressor, que ele não confronta tanto, porque sabe se confrontar demais perde os seus benefícios. Então, essa juventude na covardia dos adultos e dos pais, com a autoridade de mandar e desmandar, ela vem causando problemas. E ela sempre está envolvida em todos os movimentos ruins que há no mundo, como fascismo, comunismo e autoritarismo, por aí vai. Porque sempre a juventude é usada como uma massa de manobra. Nesse ímpeto deles participarem, eles estão sendo manipulados e estão nesses movimentos todos que degradam e sempre degradaram o mundo inteiro, né? Então uma frase do Olavo que é: a juventude sempre está um passo à frente em direção ao pior, né? Por com esse ímpeto revolucionário, sem estudos, sem bagagem, sem aprendizado, então ela sempre está um passo na direção do pior, com esse ímpeto de fazer mudança sem saber o que quer mudar. Aqui no Brasil a gente tem exemplo de jovens que apoiam o Partido Comunista, que apoiam o PT ou que apoiam um ex-presidiário a ser presidente da República. Tem jovens no Brasil que defendem a bandeira LGBT, falam mal do cristianismo, dos conservadores e falam: defendam as bandeiras LGBT, mas no peito está estampado Che Guevara, que matava, que fuzilava os gays. Então o jovem ele é facilmente manipulado pela mídia ou por pessoas que queiram usar eles como massa de manobra. O jovem ele acaba que ele se ilude facilmente com essa ânsia de mudar o mundo, mas ele não entende ainda o que é o mundo, ele não entende o que ele quer mudar. A gente vê que o jovem não busca o verdadeiro conhecimento realmente. Então, como falou o Olavo de Carvalho também, um mundo que confia o seu futuro no discernimento do jovem já é um mundo velho e cansado e que não tem futuro algum. Porque o jovem tem que aprender, o jovem tem que envelhecer, aprender a buscar conhecimento, estudar, mudar a cabeça, e não ser manipulado e ficar repetindo uma pataquada que a grande maioria fala sem saber bolhufas alguma. O Brasil é o país do gênio prematuro. Ao invés de esperar o jovem compreender e entender o mundo, ele quer fazer a mudança, nem que seja a mudança para a idiotice do que ele pensa. Então é um Brasil que a gente vive desses jovens querendo transformar, mesmo que eles pensem um monte de idiotice e queiram fazer essa idiotice para o nosso país. Infelizmente, cultura e inteligência no Brasil a gente pensa que é para nossa velhice, não pensa que é para agora. E deveria ser educado para o jovem procurar isso: cultura, sabedoria, inteligência. E no Brasil não, no Brasil isso é coisa para depois, agora a gente tem que mudar o mundo. Então fazem um culto à juventude e esperam de um jovem de 15 a 18 anos que ele tenha respostas para tudo. E ainda querem que esse jovem esteja certo, mais certo que seus pais ou seus avós. Com a sua pouca idade, eles acham que o jovem já tem que ter resposta para tudo, e ainda essas respostas são mais complexas e estão mais corretas do que seus pais e avós que já experimentaram um pouco dessa vida. Aí a gente vê o resultado disso, que quase tudo que não presta tem sua base militante nos jovens. Então vemos milhares de jovens não conseguindo raciocinar ou compreender a sua realidade, falando absurdos. Esse culto aos jovens traz o desprezo pela sabedoria. Porque se um jovem já sabe tudo aos seus 15 anos, qual é o impulso para ele buscar e aprender mais? Se tudo que ele fala já está certo, ele tem a razão, mesmo que ele seja manipulado, ouviu por um professor comunista ou alguém falar para ele pela mídia, e ele já sabe tudo, qual é o incentivo para ele buscar realmente na fonte correta e estudar sobre os assuntos?
Então a gente observa no Brasil, não só no Brasil, no mundo, né, milhares de jovens que não têm a capacidade intelectual de observar a realidade do seu dia a dia ou observar o que acontece no mundo. Eles só vão pelas ondas, só vão pelo que é dito e manipulado, e a verdade deles se torna absoluta. São ignorantes que não conseguem fazer análise simples. E a gente vê que quanto mais elogiada essa juventude, por seus professores, por pais, mais mimada é, mais ela se torna ignorante e burra. Só que é uma ignorância burra com orgulho. Eles colocam um orgulho nesse ressentimento todo deles, que o mundo deve algo para eles, que eles precisam mudar o mundo com as suas idiotices. Por isso eu defendo realmente uma conscientização do nosso jovem, um incentivo à cultura, um incentivo a buscar conhecimento, um incentivo ao estudo histórico e filosófico, não só do nosso país, mas do mundo, como tudo acontece, e não ficar refém de professores ou do que a mídia diz. Precisamos ir mais a fundo, incentivar esse jovem a amadurecer, a buscar mais conhecimento, a não ser bitolado por o que a maioria diz. É preciso mais intelectuais em nosso país. Então os adultos e os pais, eles precisam assumir a responsabilidade com seus jovens, da educação, da correção e de direcionamento para o jovem realmente buscar conhecimento e não ficar dependente de uma minoria que manipula e os faz uma maioria burra. Então o que eu defendo para a política é isso também, um jovem mais maduro, um jovem mais consciente, que busque a capacitação, que busque estudar, que busque conselho com pessoas mais experientes, que já tenham passado, mas que não acredite, que não seja facilmente manipulada pelas pessoas, que busque direto da fonte, busque na história, na filosofia, busque conhecimento técnico, filosófico, histórico. É preciso de jovens capacitados entrando na política, um jovem maduro, consciente. Por isso que o movimento de direita, movimentos conservadores, tem menos jovem na política. Porque os jovens de direita, conservadores que participam, eles gastam mais tempo se preparando para entrar. Já o jovem de esquerda, que é inundado desses partidos comunistas, eles estão no ímpeto de colocar a idiotice deles a qualquer custo, sem pensar. São massa de manobra, então tem um volume muito mais rápido. É muito mais fácil jogar um jovem na política com esse ímpeto de idiota dele do que trazer um jovem capacitado. Porque o jovem capacitado, ele gasta tempo estudando, ele gasta tempo se preparando. Então é esses que a gente tem que atrair aqui. E tenho certeza que o Brasil tem um futuro enorme na política e tem jovens que têm se colocado à disposição para isso, com extrema competência e zelo pela coisa pública, né? Então é isso, uma reflexão sobre a juventude, sobre o jovem na política.